Outra questão de termologia, termodinâmica, que o pessoal também vê muito na prova de química, né? Mas aqui, como tem primeira lei, o pessoal de física também resolve. O cilindro na figura tem partes termicamente condutoras e está imerso em uma banheira de água com gelo. O gás dentro do cilindro é submetido a 3 processos. O primeiro, o pistão é empurrado rapidamente para baixo e comprimindo o gás no cilindro. 2, o pistão é mantido na sua posição final ao final do processo anterior, enquanto o gás volta à temperatura de banho e gelo. 3, o pistão é levado muito lentamente de volta à posição original. O trabalho realizado durante o ciclo é de 500 joules. Qual a massa de gelo que derrete durante o ciclo, tá certo? Calor latente de fusão do gelo é 3,3 vezes 10 a quinta joule por quilograma. Tá tudo sistema internacional, pessoal. Joule, quilograma, joule. Não há grandes preocupações. O que tu precisa saber aqui é o seguinte. Bora lá. Essas linhas são isotérmicas, tá vendo? Ó? Temperatura final, que é a mais quente. A linha mais externa em relação à origem do eixo PV é sempre a mais quente, né? Nas isotérmicas. E essa aqui é a temperatura inicial e essa é a final. A externa é a mais quente e essa aqui é a mais fria, tá? Então eu estou repetindo aqui. Observe o que acontece no primeiro processo. É esse aqui, né? Ele vai da temperatura inicial até a temperatura final, né? Através de um processo de compressão quando esse cilindro desce. Vamos chamar esse processo de 1. E depois ele desce aqui, tá? Da temperatura final e volta para a temperatura inicial. Num processo onde não há variação de volume. E em seguida, isotermicamente, ele sai do 2 para 1. Pessoal, houve um fechamento de ciclo, tá? Nos 3 processos, eles encerram o ciclo, ou seja, o estado de temperatura é o mesmo, né? O inicial e o final, eles terminam aqui nessa TI, tá certo? O que eu tenho aqui para entender esse tipo de questão? A primeira lei da termodinâmica. O que é que ela diz? Todo calor que entra numa máquina pode ser transformado em parte útil e parte inacessível. Eu costumo chamar de parte inútil, né? Porque a gente não pode usar a energia interna. Então, calor é trabalho mais energia interna. Muitos professores escrevem que o trabalho é a diferença entre o calor e a energia interna. É a mesma equação. É apenas um balanço energético. Tá bom? Então, esse é o esquema. Atenção para um detalhe. Toda vez que tu fecha um ciclo, o ΔU é 0, pessoal. O calor se transforma em trabalho. Por quê? No ciclo, o que tu vai ter aqui no ciclo, tá? No ciclo tu vai ter ΔU 0, tá? Porque nesse ciclo a temperatura inicial é igual à temperatura final. Ó. Você parte de TI e volta para TI. Eu escrevi aqui que esse gás fosse monoatômico, mas ele pode ser diatômico. Monoatômico é 3 meios, diatômico é 5 meios, tá? Mas isso não é interessante para a questão. Basta tu lembrar que o ΔU é proporcional a quem? ΔT. Nos ciclos, o ΔT é 0. Portanto, o ΔU também é 0. Então, esse calor seria igual ao trabalho, né? Certo? Ou seja, o gás receberia 500 joules nesse ciclo. Porque está aqui, ó, o trabalho realizado durante o ciclo é 500 joules. Qual a massa de gelo derrete aí? Ora, mas se o gás forneceu, né? Se o gelo forneceu essa quantidade de calor aí, né? O gás recebeu essa quantidade de calor, eu uso isso para derreter o gelo, né? Se o Q do gás foi 500, o Q do gelo foi 500 cedido, né? Então eu uso isso para calor latente, ó, porque ainda existirá gelo, tá? Ele quer saber qual é a quantidade que derrete de gelo, tá bom? Então você usa calor latente e faz essa conta muito rápido aí, ó. 500 aqui, massa de gelo derretido, calor latente de fusão do gelo que foi dado. É uma questão simples, nada demais. Primeira lei da termodinâmica dentro de um ciclo e essa seria a condição, tá? Pessoal, esse 3,33 eu posso transformar em 10 terços, concorda? Aí eu calculo essa massazinha aqui fácil. Ó. Quem é essa massa? 5 vezes 10 a 2, que é esse 500. E isso aqui é 10 terços. Só para me ajudar um pouquinho na conta, tá? Aproximadamente 10 terços, né? Então eu jogo esse 3 aqui para cima. Isso fica 15 dividido por 10, né? E 15 dividido por 10. E esse 10 a 5 sobe 10 a menos 5. E fica 10 a menos 5 com 2 dá 10 a menos 3. Pessoal, 10 a menos 3 do quilograma é grama, né? 10 a menos 3, 10 a 3 sai aqui, ó, os dois, né? E vira grama, tá?
Então essa massa seria uma massa de 1,5 kg derretida após você empurrar esse pistão aí nessas condições aí, tá certo? Muito bem. Tira o printzinho que é o momento, tá?